Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 291. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. E muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. Estou desejando a todos uma tarde muito feliz, cheia de saúde, alegria. Participe conosco, 11 985 17 6385 da família Web Rádio ou então pelo nosso e-mail focando@useguarulhos.com.br. E vocês podem sugerir novos temas, dar as suas opiniões, que nós estamos aqui para atendê-los da melhor forma. E vamos lembrar também que o nosso programa, o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui nesse plano terrestre. De onde viemos, para onde vamos e por que viemos. São interrogações que nos fazemos frequentemente, mas continue conosco até o final do programa. Hoje nós vamos tratar do assunto violência doméstica na visão espírita. Isso vamos lá, tudo Luiz. na visão espírita. Então, e eu, Luiz Gouveia, sou aqui, Luiz Gouveia, já falei. Eu desejo para vocês... Olha, muito bom, e hoje nós estamos aqui, queremos cumprimentar sempre. Todo o programa a gente fala isso, mas é um cumprimento que a gente faz ao Colégio Marconi. Ao Colégio Marconi e à nossa direção da família Web Rádio, né, da nossa rádio. Porque fizeram um acordo e os educandos aqui desse colégio estão tendo a oportunidade de apresentar, criar seus próprios programas. E isso é muito bom para a educação do jovem. Porque os jovens se entusiasmam, eles fazem um programa de música, faz programa de curiosidades, faz programas das mais variados tipos. Não é, podcast, faz podcast. Tudo. Então, boa tarde. Se sentem realizados. E aí... eles acham que acreditam que gera até uma competição entre eles, né? Quem é o programa mais ouvido, quem é o... Sabe o que acontece, Gouveia? Boa tarde aos ouvintes. Sabe o que acontece? Eles vêm aqui, assim, falam, o que é isso, hein? Quando senta na mesa e começa a falar, será que eu posso fazer mais um programa? Eu gostei tanto. Será que eu posso fazer mais um podcast e tal? Então. Aí eles me veem agora no corredor e falam, ô Luiz, e aí, vamos marcar mais um podcast e tal, muda, né? Entendeu? Então, já tem aluno fazendo programa de rádio esporte aqui, governo. Isso é bom. Então, parabéns, família Web Rádio, parabéns, Colégio Marconi, e nós estamos aqui numa sala ampla, gostosa, que nós estamos aqui usando aqui no Colégio Marconi. E o ambiente, é bom? E o ambiente, o Luiz falou que o ambiente é... Desde as senhoras da limpeza, o senhor da portaria. Ontem foi o dia do porteiro, hein? O Carlos, o tio Carlos e o tio Paulo. Então, isso é muito bom. Então, parabéns para vocês, né, Nilce? Parabéns para eles, né? Parabéns. A diretora vai fazer um programa de culinária. Olha aqui. Que legal. Vamos lá, Nilce. E agora, vamos falar aqui sobre a temperatura que está, né, agora bastante frio, chuva, e nessa época é muito fácil da gente pegar um resfriado ou tudo mais. Então,
vamos evitar aglomerações, pessoal. Mas se tiver necessidade de você pegar um ônibus, embarcar em uma estação de metrô, né? Ou você está em algum lugar que tem várias pessoas, vamos usar a máscara, né? É verdade. A máscara é uma proteção. Proteção. A mais, né? Porque a gente tem que ter consciência. A gente não quer pegar nenhum vírus. A gente não quer que ninguém passe gripe para a gente, é óbvio, né? Mas a gente tem que participar aí dessa corrente de não transmitir. Vamos nos precaver. Então, essa é a mensagem desse bloco aqui para os nossos ouvintes. Nisso está faltando consciência, viu? Muita consciência. Que se conscientizem, que leve seu vidrinho de álcool. Usar álcool gel não caiu da moda, não. Não caiu da moda, né? Não. Usar na moda. Trazer uma máscara no bolso também. Isso. Ao invés de ficar espirrando, né? Eu estava falando no programa da semana passada o problema sanitário que está acontecendo lá nas praias de Ubatuba. É verdade. Virose, muita virose. Aconteceu e está lá nos jornais, nas rádios lá de Ubatuba, do litoral, um vírus, o pessoal apelidou de vírus come carne, porque ele entra no corpo da pessoa e vai deteriorando a carne por dentro da pessoa. E o rapaz morreu através desse vírus. E primeiro, que lá em Ubatuba é precário a assistência médica, só tem um hospital, que é a Santa Casa de Ubatuba, é único, para atender todo aquele pessoal que vai lá. Então, é difícil. E esse rapaz foi pegar essa virose, olha, ele passou mal nisso. Quer continuar? Então, precisa tomar cuidado, né? É. Bom, então agora nós vamos iniciar o caso espírita e o frequentador, é o nosso bloco, né? E hoje tem o ouvinte, aliás, Hermínio Dutra Tavares, que ele fez uma pergunta aqui, viu, Luiz Gouveia? E para esclarecer que todos os ouvintes podem enviar suas dúvidas, suas perguntas para nós, que nós vamos sempre atender no próximo programa. Isso. A pergunta é a seguinte: qual a importância da nossa participação em atividades comunitárias, principalmente em países como o nosso? Então, quem vai iniciar o bate-papo aqui é você, Gouveia. Isso, Hermínio. Hermínio, não é só no país como o nosso, é que em qualquer lugar. O nosso porque nós temos regiões muito carentes. Realmente você tem razão, nós temos região. Mas na América do Sul, todos os países têm problemas de carência financeira, carência de estrutura, carência de base. Nos países mais evoluídos, não tem esse tipo de problema, mas lá tem um outro tipo de problema, que aí já não é a parte material, aí entra na parte psicológica, que aí é outro problema. Mas, num país como o nosso, atividade comunitária. Olha, eu particularmente, sempre trabalhei nessa área de atividade comunitária. Eu teve uma época que nós teve um grupo de artistas, mas não artistas profissionais, eram violeiros, nós tínhamos um grupo de viola, nós tínhamos lá um rapaz que dava aula de violão, nós tínhamos uma moça que dava aula de balé, então ela e mais uma outra. Nós tínhamos uma outra moça que dava aula de pintura em tela. Esse pessoal se reuniu e falou, vamos formar uma instituição para ver se a gente consegue alguma verba do governo, alguma verba. Então nós criamos essa instituição. E eu, como não sou artista de nada, eu era a parte burocrática da coisa.
E nós conseguimos, numa dessas editais no Ministério da Cultura, a sermos um ponto de cultura. E nesse ponto de cultura era lá no Parque Secap, aqui em Guarulhos. Esse ponto de cultura, a gente tinha aula de dança, balé, né? Balé clássico, tinha dança de salão, nós tínhamos viola, violão, tínhamos pintura em tela, tinha uma moça que ensinava a fazer aquele crochê, não sei se é crochê, tem um outro nome. Macramê? Um outro nome, sei lá. Ela dava lá aula de ensinar a fazer crochê, fazer outros mimozinhos, né? Então, e aquilo atendia toda a comunidade, não só do SECAP, né? A comunidade em volta, Vila Barros, Vila Fátima, e a gente ficava com aquela instituição sempre lotada, E eu acho que o trabalho comunitário, ele gera não só a parte de aprendizado, mas ele gera um senso de amizade muito grande, as pessoas eram amigas. As crianças cresciam juntas. Tinha aula até de judô também, que não faz parte vamos dizer assim, cultura artística, mas tinha aula de judô também. E aquela molecadinha toda lá, olha, foram 6 anos de atividades. Depois, com o tempo, o pessoal, um vai para um lado, outro muda de cidade, outro vai para outro canto. Eu sei que a instituição acabou fechando. Mas aí, o que eu digo, ele pergunta assim, qual a importância da sua participação em atividades comunitárias? É muito importante. Você ajuda a comunidade, você incentiva a comunidade. Antes mesmo do nosso ponto de cultura, no mesmo bairro, tinha a gente chamava a escolinha, pré-escola, se chamava Clube de Mães. Era um grupo de mães que se reuniram e as crianças que não podiam, as crianças de creche, de prézinho, tudo que não podiam ir na escola, que não tinha muita escola prézinho por aí, era pouca. Hoje já tem mais, as prefeituras colocaram mais, mas naquela época não tinha. Então essas mães, elas tomavam conta daquelas crianças que as mães precisavam ir trabalhar. Isso foi por muitos anos. Depois, com o tempo também, aí foi se profissionalizando, aí começou a cobrar, aí já não era mais tão comunitário mais, né? Mas no início, a ideia inicial era que as mães que pudessem dar o seu tempo, que mães que tinham habilidade na área educacional, na área com a criança, ia lá, ajudava a ficar com as crianças, a brincar com as crianças, a dar jogos infantis para as crianças. Olha, muitas mães se aproveitaram muito daquele clube de mães. Olha, foi muito bom. Então, eu acho que qualquer situação comunitária, ele desenvolve uma atividade muito importante. Eu vejo esse pessoal que faz comida, né? Comida, faz refeições, marmitex. Eu vejo assim um trabalho muito bonito. Mas eu vou deixar a Nilce falar, porque senão eu começo a falar, ela não fala nada. Aí ela tem que falar também. Não. Porque hoje é só eu e a Nilce. A pergunta, né? Qual a importância da nossa participação em atividades comunitárias, principalmente em países como o nosso? Na minha opinião, é de suma importância.
Isso. Certo? Verdade. É de suma importância. Leiam o capítulo, eu não vou me lembrar agora, do Evangelho segundo o Espiritismo sobre obreiros do Senhor. Toda vez que nós temos o nosso tempo, temos a disponibilidade, ou se não temos a disponibilidade, nós vamos criar a disponibilidade e participar. Por quê? Porque é um trabalho enriquecedor, né? Então, você vê famílias que estão em situações de vulnerabilidade. Ali, então, você vê em comunidades, você vê muito isso. Crianças destituídas de tudo, muitas vezes. Então, o Espiritismo, Kardec fala que a caridade é um divisor de águas. A caridade é um ponto central, né, do Espiritismo, vamos dizer assim. E se nós estamos aqui buscando a nossa melhoria, ela não pode ser uma melhoria egoísta. Só eu. Verdade. Né? Porque quando Jesus passou por aqui a terra, o que ele diz? Amai-vos uns aos outros. Coloque-se no lugar do outro. Ajude, bem-aventurado, enfim, né? Todos esses ensinamentos do Cristo. E o Cristo, ele não falou só, a gente vê que ele exemplificou. Agora, nos nossos dias, né, o mundo de lá para cá evoluiu, né? Hoje nós estamos na era da internet e hoje se tornou muito mais fácil a gente localizar qual a comunidade que está assim necessitando mais do que uma outra, por exemplo, né? Basta você fazer uma pesquisa que você vai encontrar isso. Enormes, né? Muita gente. Então, o trabalho comunitário, você começa em ações tipo assim, o que é mais emergente? É fornecer uma cesta básica? Então, vamos fazer uma campanha para cestas básicas, né? É o primordial. Agora, vamos ficar só na cesta básica? Não, porque o trabalho comunitário ele deve visar, né, a inserção desse indivíduo, dessas famílias naquele projeto, essa integração, mas o objetivo final dele é mostrar que essas pessoas têm que construir o próprio. Nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Não é o Luiz que vai fazer eu me desenvolver, né? Então, agora, que tipo de ferramenta eu vou oferecer para estes grupos, ou esse grupo que está ali, né? Eu não posso dar alimentação todos os dias, só alimentação, né? Porque junto com a alimentação a gente tem que dar outras coisas e mostrar educação higiênica para aquelas pessoas que eles são dotados de inteligência, de livre-arbítrio, são dotados de uma capacidade muito grande, que às vezes até eles próprios desconhecem, né? Eles têm capacidade para desenvolver um projeto de vida, têm capacidade para desenvolver um projeto profissional, entendeu? E sair daquela situação de dependência, né? Por quê? Porque um projeto social ele é medido assim, de acordo com o número de pessoas que se desagregam, que saem. Por quê? Saem porque têm condições já de caminhar por conta própria. Né? E ele tem uma outra característica também, que essas pessoas que, vamos citar aqui, alguém está lá, tem aula de culinária e ela resolveu montar um cachorro quente para vender lá numa esquina.
Então, aí ela já vai ter noção de administração, do quanto comprar, do quanto fazer, as noções de higiene. Olha quanta coisa envolve. Então, a gente vai vendo que esses projetos sociais, eles são muito necessários, principalmente no nosso país. Né? Como bem o Luiz falou, muitos países aqui da América do Sul, há muitos dos nossos irmãos em situação de vulnerabilidade, com a autoestima lá rebaixada. Então, nós, aqueles que se engajam nesse projeto comunitário, ele está desenvolvendo um trabalho social, tá? Mas se fizer uma reflexão, é o que está mais recebendo. Verdade. Por quê? Porque quando você engaja num trabalho desse, você tem a oportunidade que você está de um lado onde você tem os recursos para se manter a sua família. E você está vendo a situação daquelas pessoas que você está ajudando. Porque muitas vezes você participa aí de uma ação social, você vai numa comunidade, você vê aquelas pessoas alegres cantando. Você não vê, não todo mundo reclamando da vida. É verdade. Crianças que muitas vezes você vê que faz da rua o seu quintal. Por quê? Verdade. Porque o barraco onde ele mora não tem quintal. Então, quem que tá lucrando mais? Claro que a gente não vai lá para lucrar, mas é uma avaliação que a gente tem que fazer. E dentro dessa avaliação, desenvolver o sentimento de gratidão. Né? Isso mesmo. E outra coisa, também esses trabalhos comunitários, eles possibilitam a inserção das crianças, como você falou, Luiz. Né? Essas crianças, elas vão aprender educação moral, cívica, bom dia, boa tarde, como vai aprender educação, vai aprender a compartilhar. Olha quanta coisa. Quanta coisa. Vai desenvolver a criatividade daquela. Então é muito rico. É muito rico isso. Você falando isso, o Nilce, eu lembrei aqui que nós temos uma moça que ela escuta, ela é nossa frequentadora assídua do nosso programa. Ela se chama Fátima Nunes. Ah, Fátima. E a Fátima Nunes, ela frequenta um centro espírita chamado Casa do Caminho. E a Casa Branca do Caminho, ela de vez em quando, porque eles fazem um convênio com o SESC, a Senai, SESC. Cursos profissionalizantes. E fazem um curso, cada semestre, não sei se é semestral, mas eu já vi várias vezes o curso delas lá, de panificação, de doces, então. E isso não é nem para criança, é para pessoa já adulta, para ter um ganha-pão, para ter um futuro, criar o seu próprio negócio. Então, eu acho isso sensacional. É um trabalho comunitário rico de informação. E você está citando aí essa ação, é uma ação comunitária, né? Aí o engajamento das empresas. Porque, isso, se eu não me engano, esse curso é do Senai? É SESC, Senai, sei lá, então, não sei qual olha é. aí, o engajamento das empresas, porque estão educando, estão mostrando o caminho, né, de que as pessoas não precisam, não está condenada a viver naquela situação, não. Ela tem que desenvolver suas habilidades, que muitas vezes a pessoa tem habilidade e nem sabe. E o orgulho da pessoa estar aprendendo uma coisa e depois estar fazendo aquilo lá. Exatamente, a solidariedade. Nós falamos aqui no outro programa de sensação de você ter prazer naquilo que você faz. É um orgulho, porque a pessoa fala, puxa, eu pensei que eu não era capaz de nada e eu acabei sendo capaz de tudo. Isso não só dentro de uma comunidade, mas
você pode desenvolver o trabalho voluntário dentro de uma instituição, não importa. Não, as igrejas fazem muito Um asilo, trabalho, isso. entendeu? Então, é o engajamento da sociedade, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em grupo. É verdade, nós Ué. não somos isolados, né? Então, aquele que quer viver sozinho vai morar no meio do mato. É assim que eu penso. É verdade. Então, se nós somos seres sociais, Ué. vamos viver socialmente. Porque para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Eu também posso lembrar, se você falou de cesta de doação de comida, né? Lá no grupo Bezerra de Menezes, aqui em Guarulhos, nós criamos a distribuição de sopa na rua. Mas você sabe que a distribuição de sopa na rua, isso que você falou, que eu reparava, ela faz muito bem, muito mais para quem está indo É verdade. fazer o trabalho do que quem recebe, lógico, ele está recebendo. Mas a pessoa que vai numa tarefa dessa, ela se sente tão útil, tão grata, porque ela participa desde buscar os alimentos no mercado, que é aquele alimento que já está em vencimento, vai no Ceasa, vai buscar aqueles alimentos que não foram aproveitados. Olha, era uma sensação tão gratificante das pessoas que valia a pena você ver o quanto aquela pessoa se sentia feliz Então, de estar participando é o daquilo. trabalho conjunto, né, Luiz? Então é isso. Então, Hermínio Dutra, a importância do trabalho comunitário, eu acho que é o primeiro passo para a nossa grande evolução espiritual. É o primeiro passo, porque é daí que a gente aprende a dor do outro, a gente vê a dor do outro, a aflição do outro, e aí vem a própria nossa aflição também. E também, olha, o trabalho comunitário, ele favorece, Luiz, que o engajamento Isso. com os recursos, com as ferramentas, né, Disponíveis. que tem disponíveis dentro do município, porque às vezes aquele pessoal nem sabe que lá a 2 quilômetros tem um posto de saúde, por exemplo. Eu tenho um sobrinho, ele é diretor do Senai. Ele fala, tio, eu que cuido de um caminhão que leva, talvez, ele leva esse negócio de educação de profissão. Ah, tá. O senhor não quer levar lá no seu centro, Eu falo, mas eu não sei, eu não sei se lá vai ter. Eu sempre, nunca aproveitei dessa. E eu deveria ter aproveitado Luiz, isso. Mas, por exemplo, o Mariana Bluch, né? Ele funciona no fim de semana? Não funciona, mas poderia ser lá. Então, isso que eu falo, a gente tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é. Então, se você tem o recurso, alguém oferecendo um recurso, aí nós temos que estabelecer uma dinâmica de incentivo para o pessoal começar a participar. A outra moça, que era minha vizinha, ela tinha aquele cartório ambulante. Cartório. Eu falava, o caminhão que sai fazendo cartório pelos bairros, você não quer levar lá no seu centro? Eu acabei, olha como eu sou egoísta, hein? Eu acabei deixando passar e nunca peguei. E é um trabalho bonito. Não é egoísmo, não, Luiz. A gente é tanto trabalho para fazer. Aprende, entendeu? Agora, é a gente se entregar sem nenhum interesse, na verdade. É verdade. Né? E é isso. Mas, Hermínio, é muito bom a realização do Luiz, trabalho comunitário. É isso mesmo. E, por exemplo, um centro espírita, né? Qual que é o papel do centro espírita? É só dar passe, fazer palestra e fechar e ir embora? Não. Não. Ele tem que ser aberto. Ativo. Ele tem que saber quais são os problemas sociais da comunidade que tem ali. Está com uma, vamos dizer assim, um prédio disponível lá e fica fechado o tempo todo. Não. Mas muitas casas ficam Olha que assim. nós já estamos puxando a nossa orelha aqui, hein, Hermínio? Você fez a gente puxar a nossa orelha. Por quê?
Porque, olha a alegria que quem ia lá, né, ia ter. É muito. Então, Hermínio, nosso tempo já se esgotou. Então, aproveito que nós vamos falar mais disso aí algumas vezes. Eu tá gosto bom? de falar Olha disso. que nós dois aqui falamos bastante. Então, Olha, é um tema que me... É muito bom. Bom, então agora vamos em frente. A USE Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de grande relevância no espiritismo. Realiza encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem espiritual. E falar em homem-matéria, homem espiritual e eventos da USE, que tem tudo a ver, dia 13/7 nós estaremos na 12ª edição do Encontro da Educação E Cultura Espírita. Nós vamos Dia já... 13 de setembro? De julho. De julho. 13 Então, de julho. vai ser lá no GBEM. Nós já vamos estar anunciando Grupo aqui. Espírita. Bezerra de Menezes. Isso. E nós já vamos trazer aqui, vai ser por inscrição. Nós vamos dar o número do celular aqui, que é o meu mesmo, que vai ser o meu mesmo. E para pegar as inscrições. São 3 salas. Olha, e o tema central desse ano, ele é voltado para exatamente as nossas mídias. Como que os pais conduzem o uso da mídia para os seus filhos, né? E tudo mais. Nós vamos ter psicóloga que vai abordar na sala 1. Nós temos na sala 2 a doutora Jane, que vai abordar na questão jurídica. E na sala 3 nós temos uma jornalista, a Martinha Rios, que ela vai abordar essa questão do filho ficar na internet, no celular, e os pais, qual a conduta que esses pais devem ter para como regular isso. Olha, vai ser muito rico de informações, viu? E a Martinha, ela é jornalista e ela tem um trabalho muito significativo dentro da área infantil. Ela tem obras, né, livros que ela escreveu, muito bonito. Então, participem. Vale a pena. Vale a pena. Dia 13 de julho. Isso. É das 9 até mais ou menos 12h30, 12... Vamos por 12 horas. Depois o que passar a gente... Entendeu? Toma em café. Vamos ter uma harmonização e vamos ter um café muito legal. Tá bom. E é isso. Então... E exatamente nesse instante estamos iniciando o nosso segundo bloco do programa Focando uma visão espírita sobre a vida. Então vamos abrir o segundo bloco aqui e hoje nós vamos tratar do tema violência doméstica na visão espírita. Olha, um tema forte, hein? Para a leitura. Todos os dias nos deparamos com notícias de violência contra a mulher, de acordo com dados do Ministério das Mulheres. No primeiro semestre de 2024, houve um aumento nos números em relação ao mesmo período do ano passado. A doutrina espírita traz uma análise sobre as raízes do comportamento violento e quais caminhos para combater a violência. E ainda ensina que a raiz da violência está na falta de desenvolvimento moral. Allan Kardec, na questão 756 do Livro dos Espíritos, pergunta: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E os espíritos respondem a Kardec: a humanidade progride esses homens em quem o instinto do mal domina e se acham deslocados entre pessoas de bem,
desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sob outros invólucros. Já no caso de violência, a questão 820 do Livro dos Espíritos questiona: a debilidade física da mulher não coloca naturalmente na dependência do homem? E os espíritos de luz respondem: Deus deu força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. E Allan Kardec comenta: Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ela deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções materiais e maternais e à debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Os espíritos superiores, ainda nessas questões de igualdade, dizem que para uma legislação ser perfeitamente justa, deve haver igualdade de direitos entre homens e mulheres, e completam lembrando um dos ensinamentos de Jesus: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. A violência é o resultado do egoísmo, da falta de amor ao próximo. A doutrina ensina que a tolerância e o amor são o melhor caminho para conhecer qualquer tipo de violência. E como disse Emmanuel no livro Assim Vencerás, aprenda a respeitar o próximo na incipiência de cultura ou de aperfeiçoamento, nos defeitos, nas falhas com que ainda se te apresenta aos olhos. Se desejas realmente cooperar na extensão do bem. Esse é um trecho que foi tirado do portal Mundo Maior, intitulado Violência contra a Mulher e o que diz o Espiritismo. Quem fez esse artigo é a Juliana Chagas. Juliana Chagas. Muito bom esse artigo. Muito bom. Muito bom mesmo. Por quê? Porque a violência, ela é um ato já de ultrapassado, de ignorância, vamos dizer assim. Ignorância de comportamento, porque você pode ser ignorante em vários pontos, mas esse ignorante que eu estou falando é ignorante no comportamento. Aquele que acha que o outro tem que ser subjugado a ele. Então tem muitas pessoas que ainda acham que ele tem que impor através da força, através do medo, através da imposição, uma ostentação sobre o outro muito grande daquilo que é amedrontar, daquilo que é subjugar. Isso a gente chama de obsessão. É uma subjugação, porque nós vemos hoje que criou-se a Lei Maria da Penha, nós vemos hoje muito mais mulheres indo na delegacia da mulher relatar atos de violência com o rosto inchado, rosto roxeado, com cortes, né? Até membros quebrados. O marido acaba quebrando o braço da mulher, acaba quebrando um membro qualquer. Então, esse tipo de coisa ainda é o atraso do espírito do homem, né? O homem que ainda, com a força que ele tem, ele se acha todo poderoso. Então nós temos que entender que nós estamos num mundo de evolução. É como diz os espíritos aqui. Todo mundo está em fase de progresso. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que
a mulher e o homem são iguais. São iguais não na força, não na brutalidade, nem nada, mas são iguais na maneira de conduzir a vida. Cada uma das criaturas tem mais aptidão do que a outra em determinados assuntos. Como ele falou aqui, a sensibilidade da mulher, ela é bem mais avançada do que a sensibilidade do homem. E a força bruta do homem, muitas vezes, a maioria das vezes, ela tem muito mais propensão de desenvolver a força bruta através de um exercício físico, através de vários, como o homem tem muito mais, foi feito, talhado para o exercício da força bruta. Então você não pode usar a força bruta para exercer uma imposição, uma coerção em cima de uma outra pessoa que é mais fraca, mais frágil. Mas ainda nós vemos muitas questões. Hoje o número de feminicídio é grande, é grande. Homem que não... principalmente quando tem algum problema de relacionamento. A pessoa não... Porque hoje, felizmente, nós temos as leis, elas foram mais abrangentes. Antigamente não tinha o divórcio, né? Não tinha divórcio, hoje tem. E a pessoa pede o divórcio, é a mesma coisa que declarar guerra contra o seu marido, a sua esposa. Então, tanto a esposa quanto o marido, às vezes, não gosta de que o outro pede a separação. Mas o homem já sai querendo bater, querendo usar força contra a parte mais fraca, que é a mulher. Quer falar alguma coisa, Nilce, sobre a violência? Qualquer tipo de violência, né, não cabe. Não cabe. Qualquer tipo de violência, seja violência física, violência verbal, sabe? Isso aí é próprio daquele que não tem argumento. Na minha opinião, é isso. É daquela pessoa que é muito truculenta nos seus sentimentos, aquela pessoa envolta numa nuvem de egoísmo muito grande e pensa, né, que a mulher, por ela não ter a estrutura física do homem, então ela é propriedade dele, porque ele é o mais forte, ele é o leão da floresta, não é isso? Agora, a tal história, o mundo evolui, né? E a gente vê hoje que esses tipos de cidadãos que fazem isso, o lugar na sociedade para eles está minguando, né? Porque hoje nós temos as leis e a mulher recorre, e muitas vezes com isso ela provoca uma irritação ainda maior naquele que se diz o dono dela, e ele, como ele vai e tira a vida. Quantos que a gente não vê? Tira a vida, cria um problema espiritual muito grande para a evolução dele, né? Cria outros problemas sociais muito grandes, porque deixa filho sem a mãe, né? E assim é a nossa sociedade, quer dizer, desde os primórdios da humanidade, nós vemos que sempre os homens imperaram sobre a parte feminina com truculência, né? Nós viemos de uma época onde o adultério cometido a dois, mas só a mulher era apedrejada. Verdade. Né? Olha a estupidez que era, né? E aí o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando,
E hoje, por exemplo, aqui no nosso país, nós temos a lei que protege a mulher. Não é uma lei... Não está... Não é o ideal, sabe? Porque muitas vezes aquela mulher que apanha do marido, às vezes esconde dos filhos, para os filhos não ver a violência. Ainda tem isso, né? E se ela vai fazer um boletim de ocorrência, ou seja, ela vai tornar público isso, vai irritar mais, porque ele não para pensar que o errado é ele. Entendeu? Infelizmente, nós temos isso ainda. Agora, com o tempo, nós esperamos o quê? Uma punição maior, um indivíduo que, sabe, ele surrou a esposa dele e no fim, não acontece nada com ele. Ainda agora, ainda acontece que uma época, ele pagava com cesta básica. Isso. Então, e aí eu fico me perguntando, onde que fica a parte do íntimo da mulher? O sentimento, porque ela não é um objeto, ela tem sentimento, né? Como que ela trabalha isso dentro dela? Verdade. Entendeu, Luiz? É uma dor muito grande, não só a dor física, que muitas mulheres ainda carregam isso, em detrimento da liberdade dos filhos. Isso, ela se sente coagida, né? Coagida, porque o indivíduo... ela tem os filhos para cuidar e às vezes não tem uma arrecadação financeira suficiente. Então ela prefere se subjugar do que tomar uma outra medida, né? De às vezes deixar a pessoa para lá. Então, e às vezes tem alguns homens que agem assim, eles estão tão envolvidos num egoísmo, numa coisa de o que interessa é só eu, que muitas vezes ele abandona o lar, né? Fica não sei onde, e muitos ainda no fim da vida acabam voltando porque acham que aquela mulher ainda tem a obrigação de cuidar dele. Ó, você falou um negócio aqui que nós estávamos conversando domingo. Lá em casa, eu, meu sobrinho, meu filho. E aí eles estavam falando assim, olha, eu tenho amigos que trabalham em casa de repouso. E diz que... E hospitais. Tem um que trabalha no hospital Tite Sampaio, aqui em São Paulo. E diz que tem muita gente que a família não vem mais buscar. A pessoa é doente, mas o hospital não pode dispensar, porque não tem para onde ir. A pessoa não sabe onde mora o filho, não sabe onde mora a família, e não pode liberar a pessoa. Então a pessoa, aquilo vira um hotel. O hospital vira um hotel para aquelas pessoas. Aí o meu sobrinho estava falando, olha, se o senhor for ver, por que a família abandona? Porque o pai, normalmente é o pai, ele foi um déspota, ele foi uma pessoa que aproveitou dos filhos, muitas vezes até sexualmente. É verdade. Até sexualmente. Então, a família, que são os filhos, que são a família direta, não estão nem aí para querer resgatar o pai. E isso acontece também em casa de repouso. Casa de repouso. Casa de repouso também. Tem muitos cidadãos que estão lá, né, que estão lá, e às vezes a família nem mais vai visitar. Por quê? Porque a pessoa passou a vida dela toda impingindo brutalidade em cima dos familiares. E eles falaram isso para mim, eu falei, puxa, não é que é Mas real. é verdade, sim. E a pessoa não quer saber, não vai mais visitar. O filho põe lá na casa de repouso e nunca mais aparece. Até porque muitos filhos também nem têm condição de receber esse pai em casa. Não tem. E mesmo, você fala assim, mesmo ele estando lá sozinho, você vai conversar com a pessoa, ele é uma pessoa ainda carrancuda, é uma pessoa sisuda, é uma pessoa bruta ainda, que não aceita opinião, não aceita nada.
E se deixar, ele bate nos outros velhos que estão lá. Então, isso que eu estou falando, tem aquelas pessoas que, sabe... E não tem bom convívio, né? Não tem, convívio. são irredutíveis em tudo. Porque eu costumo dizer assim, que aquele velho, ele foi novo. Então, assim, o velho, ele é o que ele foi quando era mais novo. Não adianta. Então, ele é o reflexo, né? Não, Na muitas realidade, vezes hoje é o reflexo do que ele plantou ontem, né? aquela criatura egocêntrica, autoritária, que às vezes fazia o uso de hábitos né, etílicos, de hábitos etílicos, e uma série de coisas. Então. Sabe, Luiz? E Uma aqui, coisa... está dizendo, Kardec pergunta, a sociedade do homem de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E o que os espíritos respondem? Espíritos de luz. Respondem assim, a humanidade progride. E aí que eu vejo onde que está a grande sacada, porque a humanidade progride, porque nós brasileiros, eu ia falar brasileiro, nós espíritas, somos reencarnacionistas. Mas é. E na reencarnação, aquele espírito que foi mal, e que mesmo no plano espiritual ele deve ter ainda dificuldade de relacionamento, quando ele voltar, ele já vai melhorar um pouquinho. Tentar ter uma outra atitude. Então, dali umas 2, 3, 4 encarnações, talvez aí ele já perdeu aquela virilidade toda. Porque, né, é muito difícil. Porque é uma pessoa difícil. Então, o Espiritismo ele prega assim, realmente a humanidade progride. E muitas vezes, olha só, agora eu vou falar um negócio que está na doutrina espírita, não sei se vocês vão aceitar ou não. Muitas vezes você vai ser mandado, ou esses espíritos serão mandados para planetas ainda em formação, em evolução, que está com uma evolução pior do que a Terra. Porque ele já não faz parte, ele não se coaduna com o nível moral, espiritual e comportamental dos que estão aqui. Sim, é isso mesmo. Não volta mais para a Terra, volta para um outro planeta qualquer aí, nesse mundaréu de Deus, né, que Jesus falava, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ele voltará num mundo pior, porque ele ainda está embrutecido. E também tem aquela questão, né, Luiz? Hoje em dia, as mulheres já... antes, a mulher casava e dependia do marido. Era muito submissa. Né? Aí, se ela ia pedir um dinheiro para comprar um pão, um arroz, um feijão, um vestido para ela, por exemplo, nossa, isso não podia. Mas era necessário para ela. Entendeu? Coisas assim. Então, hoje, olha como que já evoluiu. Hoje, as mulheres trabalham, têm o seu dinheiro e não depende mais financeiramente do marido. Verdade. Né? Isso já é uma libertação. Lógico, porque não há tanto tempo assim, né? Que a mulher, para ir comprar numa loja, por exemplo, ela tinha que ter autorização do alecrim dourado, como diz. Ela tinha que ter autorização do alecrim dourado. Então. Né? Ele dava um cheque assinado, a mulher não assinava cheque. Isso, né? era muito restrito. Era um negócio... Tudo com autorização do marido, né? Tudo. A mulher não, imagina, arrumava um trabalho se o marido não autorizasse, né? O alecrim dourado. Então, essas coisas mudaram, sabe? E muitos homens que ainda estão presos nesse emaranhado todo de violência, ele ainda não aceita. Não aceita. Que a mulher progride sozinha. E que seja independente, né?
Não, A independência porque ele feminina- tem aquele negócio dentro dele que a mulher, se ela não tem o companheiro, ela não progride. É, verdade. Esse negócio de alecrim dourado é Nero? Aquele que põe o alecrim. É Nero? Você nunca viu? Com toda essa idade que eu sei, nunca vi falar de alecrim dourado. Não, alecrim dourado Explica. é quando a outra pessoa é o nosso, É o ó. bambambam, é Ah, o supra-sumo do supra-sumo. É. Olha, eu vejo pela minha querida Ana, lá em casa. Nossa, minha querida Ana, ela tem uma aposentadoria dela. Então, na aposentadoria dela, ela vai lá, compra as coisinhas dela, nem fala mais nada. E também ela não é esbanjadora, mas é isso que você falou. Ela tem a satisfação de, com o Claro. salarinho dela, poder ir lá, lá na loja, E comprar o que ela quiser. comprar o que ela precisar. Ela às vezes faz doação para uma entidade, ela fica tão feliz quando ela pode colaborar com alguma coisa. Então, isso é a tal da satisfação. Você que a entendeu? gente é orgulho, é aquela, não é orgulho, mas é aquela Então, satisfação. Então, se a pessoa é casada com um indivíduo egocêntrico que não admite isso, ela vai pedir dinheiro para comprar um batom, ele já vai Fazer um maremoto, vai criar um cavalo de batalha. Né? Só que hoje a situação já está melhorando. Então, né? a violência doméstica, na visão espírita, é isso. É a imposição da força em cima do mais fraco. É verdade. Então, Nilce, já estamos no nosso Caminhando pro encerramento. final. Então, olha, violência doméstica é muito bom e o Espiritismo tem muito a contribuir, porque nós somos reencarnacionistas e os Espíritos disseram assim, a humanidade progride. Sabe, Lentamente, mas progride. Luiz, então, até um tempo atrás, por exemplo, Dia da Mulher, É. era café da manhã, cesta de flores, daquela coisa. E eu sempre achava, eu não achava legal isso. É bacana, né, você receber, mas eu acho que a sociedade poderia desenvolver projetos assim mais consistentes em relação a isso. Isso. Mas Entendeu? eu acho que vai. Viu? Vai caminhando, porque a mulher, ela gosta de flores, gosta de chocolate, tudo bem, café da manhã, ótimo, É. mas a gente precisa de coisas mais Palpável e consistentes, consistente. Ô, Nilson, exatamente. Você sabe como saiu, o Augusto falou ontem, como que foi decretado o dia dos namorados? Sabe como? Ele falou ontem. Não. Como chama aquele ex-governador de São Paulo? Aquele que esteve na... Teve o Mário Covas. Não, vai. Laudo Natel? Não, vem pra cá, pra frente. Ah, O mais novinho aí, que foi da pandemia falado aí, esqueci o nome dele. Teve aquele. Não sei. Esse último que era aquele magrinho, como é que é o nome? Foi o Augusto falou até o nome dele lá. O pai dele chegou numa loja e a loja estava fraca. A loja não. Mas essa época não vende nada. Essa época aqui, o Gouveia, é uma época que só vende blusa, ninguém vendia nada. Aí ele pegou e lançou na loja, o dia da loja, colocou lá Dia dos Namorados. Aí pronto. E aí pegou, colocou na loja Dia dos Namorados. Hoje aqui na loja. E aí acabou. Foi o Aí pai as de. outras copiaram. Copiaram, a outra copiou e aí ficou o Dia dos aí? Namorados. Aí chegou, como ele era político, né? Ele estava no meio da política lá e tal. Ele instituiu. Aí instituiu. criaram um decreto, uma lei. Foi, criando o Dia dos foi o Namorados. pai desse governador, até esqueci o nome dele, João Dória. João Dória. O Porque pai dele. Pai do Dória. Dele era fazendeiro. Então, latifundiário. foi ele que ele viu uma loja lá, acho que era amigo dele, É. e aí foi o João Dória pai que lançou isso aí. Isso.
Então vamos. Então tá, vamos para frente, que o horário já se foi. Mas, ó, focando uma visão espírita sobre a vida também é cultura. Eu ia falar. Tá bom. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. Então vamos lá, Nilson. Então agora nós vamos encerrar o programa e vamos encerrar com uma prece de agradecimento ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre. Agradecimento por tanto aprendizado, né, que nós adquirimos na tarde de hoje, graças à bondade do nosso Pai, que nos permite tudo isso. E que nós possamos ter uma semana com bastante paz, fim de semana muito bom, com saúde, junto aos nossos familiares e aos nossos amigos. Graças a Deus. Isso. Então, Nilson, eu vou me despedindo, desejando aos nossos ouvintes uma boa semana, um belo passar de dia, e eu agradeço. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Próxima terça-feira nós estaremos aqui no dia 24 de junho. Não é? 24 de junho. E nós falamos do Dia dos Namorados passado, né? Que foi dia 12. Parece que foi agora pra gente. É porque o Dia dos Namorados é tão recente, né? Acho que é dia da mãe, do pai, agora vai vir os pais. Então a gente acabou se influenciando aí com o Dia dos Namorados, que foi dia 12. Isso. E agora nós já estamos indo embora para os nossos afazeres. Mas, vou deixar um aviso aqui, não desliguem. Não desconecta, né? Não desconecta. Desliguem. O rádio era não desligue, né? Não desliga. Não desconecta. Desliga no meu tempo. Não desconecta, né? Por quê? Porque a rádio... 24 horas? É 24 horas. Família Web Rádio tem... boas músicas, notícias, entretenimento, bons programas. E vamos agradecendo mais uma vez a todos nós aqui, Luiz Gouveia, Luiz Leite, Marcos Aleixo e o Ataídes. Os dois não puderam estar aqui hoje. Os três. Ataídes são dois. Ataídes. E até a semana que vem, né? Até. Felicidades. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Você está na Família Web Rádio.